Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Como você sabe, nós temos dedicado um tempo nos meses de janeiro e fevereiro para meditar a respeito de uma temática que é virando a página. E essa temática ela propõe uma reflexão, ela propõe tomadas de decisões na nossa vida para que a gente passe para um momento da nossa vida mais maduro, espiritualmente mais rico, por que não dizer até emocionalmente mais saudável, né? E nós vamos fazer isso hoje a partir de uma história contada por Jesus que está registrada em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versos 29 a 37. Esse texto diz assim: O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, esse texto é muito conhecido. Eu acredito que você já tenha ouvido mensagens a respeito dele. E nós temos algumas coisas que são bem claras nesse texto. Existe um questionamento para Jesus sobre o que é essencial, o que é pertinente, o que é valioso na lei. E Jesus, numa conversa com o mestre da lei, eles chegam à conclusão de que amar a Deus e ao próximo, mandamentos esses que não foram criados por Jesus, mas desde a lei de Moisés, o povo sabia que deveria seguir. Então, Jesus, respondendo à pergunta do homem, que é: quem é o meu próximo? Jesus conta a história do chamado bom samaritano. Nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam. Nós sabemos que sacerdotes e levitas eram pessoas de uma classe especial, de quem se esperava sabedoria, discernimento espiritual, atitude de compaixão, de bondade. E a história ela é dramática, porque nós temos o relato de um homem que é assaltado e é deixado na beira da estrada quase morto. A estrada para o judeu é um lugar sempre perigoso, um lugar onde há inquietações, porque existem muitos perigos. A estrada não era pavimentada, então poderia ocorrer um acidente, a pessoa se machucar, né? Poderia haver também um assalto, como é o caso dessa situação, porque não havia polícia rodoviária, não havia esse patrulhamento, ainda que, por causa de Roma e da chamada Pax Romana, as estradas haviam sido reestruturadas e havia muito mais segurança do que anteriormente. Mas ainda assim, era um caminho, era uma condição que poderia ter vários perigos. Então nós temos a história muito simples. Esses homens, sacerdote e levita, passam, eles enxergam, eles veem que existe ali um homem carecendo de ajuda e passam. Seja qual for a razão que os levou a passar, eles passaram. E nós temos então a história de um homem samaritano que usa dos recursos que tem para
fazer primeiros socorros com esse homem que havia se machucado e coloca sobre o seu animal, caminha até a hospedaria, investe o seu dinheiro e faz uma promessa de que ele voltaria para cobrir os custos. E nós então temos Jesus perguntando para esse mestre da lei: quem você acha que foi o próximo? Qual dos três foi o próximo daquele que estava ferido? E o homem responde: certamente o samaritano, ali provavelmente engolindo o seu orgulho, porque como o sacerdote e o levita, que eram judeus, não fizeram o que tinha que fazer, alguém de fora, alguém menos especial, acaba sendo utilizado. Jesus faz isso de propósito, ele quer mobilizar o coração das pessoas, da sua audiência, para que elas entendam que muito mais do que saber o que fazer, nós precisamos fazer o que nós sabemos. Né? Parece até uma ideia difícil, mas é isso mesmo. Né? E, irmãos, se nós queremos virar a página da nossa vida, nós precisamos, de uma forma muito simples, mas muito difícil, o que nós precisamos é amar. Nós precisamos amadurecer no caminho do amor. Quando eu pergunto para você, e eu peço que você pense aí, o que é um relacionamento? Pense num relacionamento amoroso, marido e mulher. Quando a gente fala de um relacionamento maduro, a gente está falando do quê? A gente está falando necessariamente de duas pessoas com cabelos brancos? Será que nós estamos falando de pessoas que comemoram bodas de ouro? Será que nós estamos falando de pessoas que têm muitos filhos e criaram os filhos? E esses filhos são bem-sucedidos? Eu acho que todas essas coisas podem fazer parte do que nós pensamos sobre um relacionamento maduro, mas certamente um relacionamento maduro transcende essas questões. O relacionamento maduro é aquele onde se vê o amor prático sendo vivido. O amor que transcende o tempo e a decadência que o tempo traz a cada um de nós. Um amor que resiste às pressões da vida e que atende àquilo que é dito no casamento, ainda que na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ou seja, o amor, o relacionamento maduro, é aquele que desfruta de um amor maduro, um amor prático, um amor que é visível, um amor onde as pessoas têm segurança, não porque elas possuem alguma coisa, mas porque elas são enxergadas, elas são apreciadas e cuidadas naquilo que elas de fato são. Quando nós falamos então sobre um cristão maduro, nós não estamos falando de pessoas que possuem apenas boa teologia, bom conhecimento bíblico, experiência de igreja. Nós estamos falando de alguém que experiencia o amor na prática. Eu gosto de pensar na questão do amor sempre como uma ação que nós fazemos, muito mais do que um sentimento que nós temos. Então, eu quero juntar as duas coisas aqui hoje. Se nós queremos ir para a próxima fase da nossa vida, uma fase onde nós somos mais inteiros, mais íntegros, mais completos, mais onde nós podemos experimentar com mais profundidade aquilo que o Senhor nos dá, então nós precisamos ser cristãos, nós precisamos ser crentes maduros, e o caminho para isso é o caminho do amor. Eu quero convidar você a olhar para esse texto que nós já olhamos e dizer para você que amadurecer espiritualmente é, em primeiro lugar, enxergar as pessoas. Eu vou usar aqui uma questão que é simples do que o texto diz e quero aplicar num outro sentido. O texto nos diz que esses homens, o sacerdote e o levita, viram aquele que estava caído, aquele que havia sido alvo de violência. E se você me permite aqui um jogo de palavras, eles viram, mas não enxergaram. E o caminho do amor maduro é o caminho de enxergarmos as pessoas, de considerarmos as pessoas.
Há muito tempo havia um teólogo judeu, Martin Buber, e ele usava uma forma de ensinar um pouco disso que eu estou falando, que é bem mais fácil de entender. Ele dizia que nós temos uma dificuldade em lidar com as pessoas e muitas vezes nós consideramos as pessoas não como um tu, né? Não como uma pessoa inteira, mas como um isto. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que às vezes a gente trata as pessoas não considerando a sua humanidade, mas nós as tratamos como um objeto. E sendo um objeto, nós não precisamos considerar, porque ninguém fica pensando o sentimento da cadeira, o sentimento da geladeira, se o fogão está triste, porque é uma coisa, e coisa automaticamente na nossa cabeça não tem esses pré-requisitos. O problema é que a nossa cultura, o pecado que habita em nós, tem feito com que a gente olhe para as pessoas como um isto. Então nós não olhamos para as pessoas com nome, sentimento, valores. Nós olhamos para a pessoa com aquilo que ela oferece. Não é uma pessoa, é um policial. Não é uma pessoa, é um atendente de caixa. Não é uma pessoa, é um mendigo. E nós passamos então a atribuir valores a esse tipo de gente, a essa forma de olhar as coisas assim. Isso acontece de uma forma muito prática quando você passa por alguém que está varrendo a rua e não enxerga essa pessoa, não vê, nem considera o nome dela, mas se você ver alguém chegando com seguranças, de repente a pessoa bem vestida, você vai automaticamente se interessar por saber quem é. Por quê? Porque a condição que ela está faz ela ser um tu e não um isso, né? E a gente precisa então, como Jesus alerta, parar de olhar as pessoas como um isso e passar a enxergar as pessoas como elas de fato são. Era a função, era uma obrigação, eu diria, do sacerdote e do levita enxergarem as pessoas como elas são. Porque pressupõe que essa função que eles ocupavam traria para eles o conhecimento de que Deus ama pessoas, de que Deus deseja cuidar de pessoas, abençoar pessoas. Mas talvez exatamente por causa do ofício que eles tinham, eles estavam ocupados demais para olhar para as pessoas e estavam preocupados em cumprir os seus ofícios. Ver é uma coisa comum, enxergar é uma coisa especial. Eu tenho lidado com muitas pessoas em aconselhamentos e em outras coisas e tenho visto que dentro de casa muita gente nunca foi enxergado. Elas foram vistas como o filho rebelde, vistas como a esposa preguiçosa, vistos como o marido que não ajuda, vistos como o idoso que deixa de ter utilidade, visto como o problema. E nós deixamos de enxergar as pessoas, de humanizar as pessoas, de reconhecer aquilo que elas são. Eu diria que nós precisamos, se queremos ser crentes de verdade, desenvolver a habilidade de Jesus de ler as pessoas. Jesus, ele não passava simplesmente os olhos nas pessoas e olhava e pensava em uma multidão. Ele olhava cada indivíduo. E isso não é porque ele é Deus, mas isso é porque essa é a humanidade. É assim que nós devemos ser. Nós fomos criados para cuidar uns dos outros. Existe um mandato cultural em Gênesis que diz que nós somos responsáveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, por cada uma das pessoas. Quando o pecado entra na nossa vida, nós passamos a ter o discurso de Caim. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade com aquele que tem só o mesmo DNA que eu? E a resposta é claro que você tem, mas o pecado nos cega e Deus nos faz enxergar. Uma segunda reflexão que eu penso ser necessária para nós é que amadurecer espiritualmente é priorizar as pessoas.
Priorizar o ser humano. Hoje nós vivemos tempos de grandes empresas, multinacionais, ninguém quer ser pequeno, ninguém quer ser micro, todo mundo quer ser macro. E quando nós falamos disso, nós corremos um grande risco de esquecer das pessoas. Você pode dizer, mas pastor, se eu tiver muito dinheiro, eu vou poder cuidar das pessoas, vou poder fazer ofertas, vou poder, sei lá, dar a cesta básica. Mas o que eu quero dizer é que além das boas ações, das boas obras, que é algo que é óbvio que nós precisamos fazer como crentes, nós precisamos de fato priorizar pessoas, relacionamentos, o cuidado. O problema do nosso século tem sido chamado ou tem sido colocado como o problema da depressão. A depressão, na maior parte das vezes, correndo o risco aqui de deixar uma grande parte de pessoas fora, mas grande parte das vezes a depressão é o resultado de relacionamentos, de contatos, de uma vida que despreza aquilo que nós temos de valor, aquilo que nós somos como seres humanos. Quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de priorizar mais um bem-estar nosso do que o bem-estar das outras pessoas. Nós temos no exemplo desse homem, do bom samaritano, que provavelmente ele era um homem ocupado, assim como o sacerdote e o levita. Até porque ele tem recurso, ele tem um animal e ele vai cumprir uma obrigação e depois vai voltar. Então ele não é alguém que está à toa, sem o que fazer, né? E a gente poderia tentar justificar o sacerdote e o levita dizendo que eles eram muito ocupados, por isso eles não tinham tempo de parar para cuidar daquele homem. Talvez a gente pudesse dizer até que eles não poderiam cuidar daquele homem porque, como a condição dele era tão degradante, e se ele tivesse morto? Um sacerdote, um levita que tocasse em alguém que estivesse morto, teria que fazer um processo de purificação, então atrasaria a obra, né? A gente pode dizer até que não era da conta deles, não era da responsabilidade deles. Mas esse homem, esse que é menos, esse samaritano, ele faz todas essas coisas, ainda que o texto nos sugira que ele era alguém com compromissos, alguém que tinha obrigações, mas ainda assim ele prioriza o ser humano além ou aquém de qualquer outra coisa. O grande problema, irmãos, é que a gente diz priorizar a nossa família, os nossos amigos, o nosso convívio, mas nós falamos que nós priorizamos e também fazemos outra coisa. Priorizar não é fazer isso e aquilo, priorizar é fazer uma coisa só, né? Então, quando nós falamos sobre amar a Deus e amamos o próximo, nós estamos falando sobre ser essa a nossa prioridade. Porque não há uma forma de amar a Deus isenta dos relacionamentos. Não há uma forma de amar a Deus se eu desprezo as pessoas. A palavra diz que quando nós vamos oferecer um sacrifício e lembramos que temos um problema com alguém, é mais importante deixar o sacrifício esperando e ir buscar reconciliação do que continuar e oferecer gordura a Deus. Porque Deus não se agrada de gordura, mas Ele se agrada da obediência. Então, se nós queremos virar a página da nossa vida, talvez o que mais nós precisamos fazer hoje é olhar a forma como nós amamos as pessoas que estão à nossa volta e entender que nós precisamos priorizá-las. Priorizar o ouvir o que elas têm para dizer, o que elas têm para falar, o que elas sentem, a forma como elas pensam. E dessa forma nós vamos aproximando corações. O nosso com o dessa pessoa, mas principalmente o dela com Deus. E é assim, né? Nós vemos Jesus tantas vezes parado, ouvindo pessoas, investindo tempo em pessoas, investindo tempo em um jantar com um pecador,
permitindo que uma mulher lave os seus pés com lágrimas, sentado à beira de um poço, encontrando um mestre da lei na calada da noite. É assim que nós vemos Jesus, priorizando pessoas, não priorizando instituições ou coisas. Eu não estou dizendo que a instituição é ruim, eu estou dizendo que o erro das instituições é esquecer as pessoas. Por fim, eu quero dizer para você que se a gente quer amadurecer espiritualmente, virar a página da nossa vida, nós precisamos colocar em prática o amor. Você vai dizer, mas isso é óbvio, eu vou dizer sim. Mas eu tenho levado já 20 e poucos anos com Deus e eu ainda não consegui aprender isso. Ou eu ainda sou da classe dos juniores, né? Eu ainda estou tentando aprender isso. Colocar o amor em prática não é simplesmente colocar o ferido no seu animal e levar e pagar a hospedaria, mas é também isso. Mas eu vejo que o que Jesus está fazendo nessa história é de fato a prática do amor. Porque Jesus está dando clareza para aquele que está cego ver. O homem chega e pergunta para Jesus esperando já ter a resposta. Ele, na verdade, pergunta igual aquele aluno. Quando você estava na escola, provavelmente você conheceu gente assim, né? O aluno que já faz a pergunta sabendo a resposta apenas para levar o elogio do professor. E aqui nós temos um mestre da lei que faz uma pergunta para questionar a Jesus, mas sabendo a resposta. E Jesus, quando conta essa parábola, ele investe ali do seu tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas Jesus investe na prática do amor. A prática do amor é levar as pessoas a entender aquilo que Deus deseja delas. A prática do amor é quando a gente dá da nossa vida, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, para que as pessoas se aproximem de Deus. Muito mais do que o exemplo figurado que Jesus traz do bom samaritano, ele está trazendo o exemplo de um nazareno que viveu como pobre, que não frequentou os melhores colégios, mas que no momento oportuno, chamado por Deus, ele abriu os olhos da humanidade e essa abertura que ele deu lá atrás continua resplandecendo até hoje nos nossos corações. E a única coisa que nós precisamos esperar ter dessa mensagem é uma fresta de luz para que a gente entenda o caminho que o Senhor quer para a nossa vida. Sendo assim, irmãos, se nós queremos virar a página da nossa vida, nós precisamos encarar o amor. Nós precisamos ter coragem de, em primeiro lugar, enxergar as pessoas. Em segundo lugar, priorizar as pessoas. E em terceiro lugar, colocar aquilo que nós temos de teoria na prática. Amar. Tão difícil, mas tão simples. E é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. Eu espero que você cresça em amor, sabedoria e graça. E espero que Deus possa dar a você cada vez mais disposição e olhos abertos para amar aqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe e que Ele mesmo proporcione muitos relacionamentos, muitos momentos para que a nossa maturidade seja forjada. Que Deus te abençoe e até a próxima.